Ok? Estão visualizando a tela? Sim. Muito bem. E o som, tá bom também? Testando. Sim, tá bom. Beleza. Então, pessoal, hoje é a nossa terceira aula, certo? Dia 3, aula 3, dia 12/9, setembro chegando. E hoje a gente vai de semântica. Vamos falar um pouquinho sobre essa moça que ela permeia a prova do Enem, assim, do início até o fim, certo? Então, a semântica, eu trouxe aqui, né? Alô, Padre Nunes, o senhor poderia me dar umas aulas de semântica para eu poder explicar minhas notas baixas para os meus pais? Está querendo bons argumentos, boas palavras escolhidas ali com o sentido adequado para ele poder passar essa notícia não tão boa para o pai dele, né? Então, outro quadrinho aqui, né? Não tá, a imagem não está muito boa, né? Que diz ali, não trocamos roupas íntimas. Aí o menino falou porcona, né? Então, aqui a gente já tá vendo que tem uma duplicidade de sentido, né? A placa diz uma coisa e o menino entendeu outra, né? Isso são questões da semântica. A semântica, então, ela é aquela ciência que estuda o significado e a interpretação, né? De uma palavra, de um signo, né? Um signo é o quê? Pode ser um sinal, uma placa, alguma coisa assim, e de frases, né? Ou de expressões num determinado contexto. Isso por quê? Porque as línguas, elas têm essa questão de as palavras significarem, né, mais de uma coisa. É, então, a semântica é ela que vai explicar, né, ela que vai diferenciar as coisas, as palavras, dentro do contexto de uso, dentro da situação de uso. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos importantes também que estão relacionados à semântica, que é o campo lexical e o campo semântico, ok? Então, quando eu digo campo lexical, eu estou falando de léxico, né? O léxico é todo o acervo ou repertório de palavras pertencentes a uma determinada língua. Então, as palavras, as expressões, tudo aquilo que tem dentro de uma língua que a gente usa, né? Que a gente acessa para se comunicar, é o léxico daquela língua. Então, quando eu falo de campo lexical, é o conjunto de palavras ou expressões ligadas por afinidades conceituais, ou seja, por sentidos parecidos, e que fazem parte de um domínio de conhecimento específico. Então, o que é que isso significa na prática? Olha ali, então, campo lexical de frutas. Frutas, então, a palavra frutas, ela tem um campo lexical que se relaciona a ela. Então, pera, maçã, manga, laranja, elas pertencem, essas palavras pertencem ao campo lexical de frutas. Mesma coisa, mar. Então, marítimo, marinheiro, marujo, marinha, são coisas que pertencem àquele campo semântico, àquele campo lexical. Ou seja, aquela palavra ali, esse léxico aqui, frutas, esse item lexical, né? Ele engloba, né, esse tipo aqui de palavras que formam o campo semântico de frutas. Aqui, então, eu poderia botar outras frutas. Banana, melão. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, celular, que ia fugir do campo lexical, certo? Mar, marítimo, marinheiro. Eu não poderia, por exemplo, botar aqui caderno, que o item lexical caderno não faria parte do campo lexical mar, certo? Então, esses são conceitos importantes, né? Que é campo lexical e campo semântico. Para entender um pouquinho, né? Então, e o campo semântico, então? É possibilidade de significação das palavras em diferentes situações de uso, tá? Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho manga e tenho mangas, que poderia ser uma manga também, certo? Então, o contexto de uso, o linguístico, né?
ali dentro da frase, ou então o situacional, onde eu falo alguma coisa, onde alguma expressão verbal aparece, é que vai definir o significado dessa palavra. Então, se eu estiver falando da manga fruta, vai ter que ser um contexto, né, onde estejamos falando de frutas, ou de comida, ou de mercado, certo? E já manga, no outro sentido ali, falando com costureiras, falando numa loja de roupa. Então, é o contexto de uso que vai determinar qual é o significado que eu estou querendo dar para aquela palavra. Porque se eu falar isoladamente manga, o meu receptor, ele não vai saber de que eu estou falando, né? Então, neste caso, né, de compreensão das palavras dentro dos contextos, então, nesse caso, entra em campo, né, quando eu pretendo saber, falar de significado das palavras ou das expressões, nesse caso, então, é onde que vai entrar a questão semântica. Porque a semântica que é essa ciência, é uma ciência mesmo, né, que trata da questão do significado das palavras e das expressões. Tranquilo? Então, e aí dentro da semântica, eu vou trabalhar com denotação e conotação, certo? Aquela questão lá do sentido denotativo, sentido conotativo, vocês já ouviram, não é? Isso faz parte da semântica, porque quando eu falo de denotação e conotação, eu vou falar de sentido. Então, a denotação é aquele uso da palavra no sentido original, o sentido literal dela. Então, por exemplo, foram usadas muitas pedras na construção das pirâmides. Então, se eu tenho aqui a palavra pedras, eu tenho no sentido real, no sentido denotativo. Porque, foram usadas pedras na construção. Só pode ser esse tipo de pedra. Então, esse é o sentido original de pedra, o sentido primeiro, né? E já a conotação, por outro lado, é o uso da palavra no sentido diferente daquele original, e que é criado pelo contexto de uso, certo? Então, eu pego uma palavra original e uso com outros sentidos. E aí eu só vou saber o sentido dela dentro do contexto onde ela foi expressa, né? Então, há pessoas que têm um coração de pedra. Aqui é sentido conotativo, não sentido original. Porque, realmente, as pessoas não têm uma pedra dentro do peito. A gente está fazendo uma comparação, né? Que aí eu posso entender como uma pessoa de coração duro, uma pessoa ruim, certo? Então, original e sentido figurado estão aqui. Então, a denotação é de sentido conotativo. Às vezes eu costumo dizer para o pessoal, associar aqui o real, né, de re. Por quê? Porque muitas vezes os alunos, vocês sabem que um é no sentido real e o outro é no sentido figurado. Só porque confundem o nome, fica naquela, agora, o denotativo é o figurado. Então, eu costumo dar essa pista, né? O de associar com re, o de real. E conotação, então, é aquele sentido figurado, usado muito na literatura, só que também no dia a dia a gente também usa muito, a gente usa muitas expressões, né, com sentido figurado. Os provérbios, algumas piadas que a gente usa também no dia a dia, né, o uso figurado da linguagem. Então, os domadores do circo conseguiram enjaular a fera depois de muito sacrifício. Eu tenho aqui o sentido literal, que a fera aqui, realmente, quando eu falo os domadores, circo, esse contexto linguístico aqui, ele me indica, né, que a fera é a fera mesmo, o animal. O Maurício ficou fera quando soube do resultado da prova. Agora aqui, o Maurício já não é mesmo aquela fera, não é no sentido real. Eu estou dizendo que ele ficou zangado, ficou bravo, ficou furioso, né, no sentido figurado, então. A professora Radgundes é fera em geografia. Aqui tem um outro sentido figurado. E não é nenhum desses sentidos. Ela é fera, quer dizer, ela sabe muito, ela entende muito de geografia. Então, vocês podem ver como a semântica ela está envolvida, né, no nosso dia a dia. E agora? E no Enem? E no Enem, como é que acontece, né? Então,
A peculiaridade da semântica que pode ser observada lá na prova do Enem é que ela geralmente não aparece objetivamente, só que ela vai passar a maioria das questões da prova, e ela se mistura a outros temas que aparecem na prova. Que eu lembro vocês que eu falei lá na primeira aula, que a prova do Enem, ela é toda voltada para a interpretação. As questões, vocês têm que sempre levar pelo lado da interpretação. São questões interpretativas, né? Então, a semântica, ela vai permear toda a prova do Enem. E no estudo da semântica, há categorias que explicam os fenômenos da significação. Então, tem algumas categorias que a gente estuda dentro da semântica e elas estão muito presentes lá no Enem. Aí eu trouxe algumas aqui para vocês, né, as mais... E vocês também já ouviram falar, talvez vocês não soubessem que isso faz parte da semântica, né, que é a sinonímia e a antonímia. Os sinônimos e os antônimos, eles fazem parte, né, eles estão dentro lá do campo da semântica. E a sinonímia, então, o que é? Quando é que ela ocorre, né? Ela ocorre em determinados contextos, onde podemos substituir um termo por outro sem que haja alteração do sentido da frase. São palavras sinônimas, né? Então, tranquilo, calmo, qualidade e virtude, são palavras que se associam em significado, beleza? São sinônimas que a gente diz. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. E, às vezes, isso pode vir uma pegadinha lá para vocês, lá no Enem, nessa questão de palavras sinônimas. Você dê uma olhadinha nessas duas sentenças aqui. Essas duas orações, né? A abelha faleceu e a abelha morreu. Então, faleceu e morreu são sinônimos. Eu posso dizer, o fulano morreu, fulano faleceu, são palavras sinônimas, mas vocês viram aqui que na frase já não fechou direito, né? Porque dificilmente a gente vai dizer, nossa, a abelha faleceu. Então, apesar de serem sinônimas, tem que cuidar na frase, se vai fazer sentido ou não. Normalmente a gente não vai dizer que o inseto faleceu, não é? A gente vai dizer que a abelha morreu. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, tem que prestar atenção, né? Pode cair alguma questão, assim, né, que coloque essas trocas, então tem que ser esperto lá na hora de analisar. E se a gente tem palavras sinônimas de sentidos próximos, né, também tem as antônimas, que são aquelas palavras que têm um significado contrário, né, como, por exemplo, quente, frio, abrir e fechar. A antonímia, ela é muito usada em diferentes gêneros textuais. Vocês também, acho, né, que já viram sobre os gêneros textuais, e é tudo que circula na sociedade, né, a gente se comunica, na verdade, por meio de gêneros, né, não por meio de tipos textuais, que são aqueles mais limitados, né, e gênero não. Gênero tem uma quantidade limitada, vamos dizer assim, na sociedade, porque cada situação de comunicação vai pedir um gênero diferente. E a antonímia, ela aparece muito nos gêneros textuais. Então, olha aqui. Você desmaia quando vê sangue? Tem gente que morre porque não vê. Então, aqui eu tenho uma situação aqui de antonímia. Onde é que ela está ali, né? Ela está expressa naquela oposição dos termos ver e o termo não ver. Normalmente, às vezes, não precisa ser uma palavra só, contrária ali. Pode ser alguma questão assim, ó. Então, nesse primeiro aqui, isso aqui é antônimo disso aqui, porque aqui você vê. Porque tem gente que morre porque não vê. Então, isto é uma questão de antonímia. Okay? E esta aqui, então, a polissemia, esta aqui é danada. Essa aqui está em todos os setores. Que é aquela palavra ou expressão que apresenta vários sentidos, né, a partir do contexto em que aparece. Né? O caso lá da manga. A manga pode assumir mais de um significado, né? Então, o senhor é o paciente? Eu costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência foi faz tempo. Então, aqui eu tenho paciente, o menino entendeu de outra maneira. Certo? Então, aqui ele está perguntando se ele é o paciente, ele é o médico, né? E o menino levou, né,
para outro tipo de ser paciente, no caso de ter paciência. Por quê? Isso aqui, o que aconteceu? É a polissemia, porque o termo paciente tanto pode se referir a uma pessoa, né, que está sendo atendida, ou que está no hospital, é o paciente, ou em relação à paciência da pessoa mesmo, se ela é uma pessoa paciente. Então, a palavra paciente, ela é polissêmica, certo? Aqui, banco, né? Eu tenho banco de areia, eu tenho banco de sentar, e eu tenho banco que é a instituição financeira. Então, a palavra banco, ela é altamente polissêmica. Então, a gente só vai saber o significado dela dentro de um contexto de uso, ou dentro do contexto linguístico, ali na frase, né, que daí a sequência vai me dizer, ou no contexto onde ela foi proferida, né? Então, posso dizer, meus colegas estão lá naquele banco de areia. Ou então, meu colega está sentado naquele banco. Meu colega foi ao banco. Então, a palavra banco, ela é bastante polissêmica, não é? Ambiguidade é outro conceito, é outro fenômeno que é explicado, né, dentro da semântica. Então, ela acontece quando os elementos sintáticos da frase, eles são deslocados na estrutura frasal, ou quando a escolha lexical contempla termos polissêmicos. A gente acabou de falar de polissemia. Se tem algum contexto, alguma frase, alguma coisa que tem uma palavra polissêmica, pode gerar, né? Se eu não botar as palavras adequadas ali, as outras que acompanham, pode gerar a ambiguidade. Isso aqui pode também acontecer lá na redação de vocês, então tem que tomar cuidado com isso. Que uma das coisas que são observadas lá, essa questão também da ambiguidade, se o texto não contém trechos ambíguos, não é? Então, isso aí tem que tomar bastante cuidado. E, então, ela contempla o termo polissêmico, pode ocorrer a possibilidade, então, de haver mais de uma interpretação sobre aquela frase ou aquela expressão. E aí eu tenho três tipos que podem ocorrer, três tipos de ambiguidade. A primeira é a lexical, que ocorre quando a gente faz uso de uma palavra que possibilita mais de um entendimento sobre a frase, certo? Por exemplo, aqui, tem uma bruta topada. Que foi, mãe? Agora estou... Ah, não, o menino pergunta primeiro, que foi, mãe? Eu dei uma bruta topada. Agora estou com um belo galo na cabeça. Agora o galo ficou aqui, o galo, ela falou do galo, né, daquela batida que ela deu ali, e o galo aqui já ficou apavorado. O que que houve aqui? Ambiguidade, certo? Por quê? Por causa do termo polissêmico, que é a palavra galo, que pode ser o galo da cabeça, né? Um galo de uma pancada, ou pode ser o animal. Então, a ambiguidade pode ser gerada por um termo polissêmico, né? Com o belo galo na cabeça, diga quem é esse miserável? Certo? Então, a palavra galo ali, ó, aqui, ambiguidade lexical. Lembra que eu falei que lexical é o quê? São as palavras ou as expressões de uma língua. Então, aqui foi pelo item lexical o galo ali, né? Também acontece a ambiguidade estrutural, que é quando a posição das palavras dentro da frase pode gerar mais de uma interpretação possível, né? Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Oxe, povo mentiroso. Eu guardo, o meu cachorro nem tem moto. Gera uma ambiguidade ali. Por quê? Seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. Não dá para saber. Deu para entender que é o cachorro, é lógico, né? O cachorro andando de moto é meio complicado, né? Mas não se sabe se são as pessoas, né, ou o cachorro. Então, se a gente tivesse que desmanchar aquela ambiguidade, como é que a gente poderia fazer, né? Eu acho que eu faria assim, ó, dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas que estão passando de moto. Aí eu já desfaria a ambiguidade, né? O Pedro foi atrás do ônibus correndo. Outra ambiguidade estrutural. Por quê? Porque está na estrutura da frase. Não é lexical, porque não é por conta da palavra, é pela estrutura, pela forma como a frase está formada.
Então, eu não sei se era o ônibus que estava correndo ou se foi o Pedro, né? Então, uma forma de arrumar, tirar essa ambiguidade, ó, Pedro foi correndo atrás do ônibus, certo? Então, houve o deslocamento aqui, eu arrumei a estrutura da frase, acabei com a ambiguidade. São coisas que vocês têm que ficar atentos lá, observando. Ah, isso aqui também, gente, isso aqui também é coisa da redação também, tá? Lógico, cai nas questões, mas na escrita de vocês também tem que tomar cuidado, tá? Que é o paralelismo. O que é que trata? Consiste na simetria morfológica da palavra, quando eu falo de morfológico, é da palavra, sintática, que daí é dentro da sintaxe, da estrutura da oração, ou semântica, que é a questão daí do sentido da palavra, né? Então, essa simetria, o paralelismo, é a simetria entre esses termos ou expressões, né? E ele influencia na compreensão do leitor sobre o texto e na manutenção da coerência entre as ideias e as informações apresentadas. Tá? Então, o paralelismo me ajuda nessa coerência, na organização da frase. Então, eu tenho o paralelismo sintático, tá? Que é quando a simetria entre as estruturas sintáticas da frase. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo bem certinho para vocês perceberem, tá? Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Onde é que está o paralelismo sintático aqui? Está aqui no para, certo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Vocês podem até dizer, nossa, mas professora, não fica repetitivo para trabalhar, para nos amar. O paralelismo sintático é isso, e quando a gente está escrevendo na norma culta, tem que ser seguido, ainda que pareça repetitivo. Porque se a gente fizer para trabalhar, nos amar, fazer deste mundo um mundo melhor. A gente fala assim, não é? A gente não ia repetir. Mas se eu fizesse isso, eu estaria quebrando o paralelismo da frase. Ok? Ó, trouxe alguns exemplos aqui, ó. Essa frase está sem paralelismo sintático. E toda a informação presente no folheto e do site. Onde é que está a quebra do paralelismo? Ó? No e do. Aqui eu usei a preposição em e aqui a preposição de. Não dá. Tem que manter as duas para manter o paralelismo sintático, tá? Então, isso aqui também tem que ser observado na produção de texto também de vocês. E isso aqui também cai lá nas questões dentro também lá da semântica, né? Então, li toda a informação presente no folheto e no site. Aqui, eu poderia botar, como eu fiz aqui, o no, né? Ou então, eu poderia trocar aqui por uma preposição de, presente e toda a informação presente do folheto e do site. Aí eu arrumaria o paralelismo aqui, ok? E assim, ó, tem mais. Às vezes eu digo, hoje à noite eu encontrei a fulana, vírgula, fulana sem o A, vírgula, não, tem que botar um a um para manter o paralelismo. A fulana, entenderam? Isso é paralelismo sintático. Temos o morfológico. Quando eu falo de morfológico, já falei que eu falo da palavra, de um item lexical só, né? Que ele ocorre quando na frase tem uma sequência de elementos que pertencem à mesma classe. O paralelismo, então, é isso, ó. Morfológico, por quê? É a morfologia que trabalha a questão das estruturas das palavras, a formação lá, né? Quando a gente forma uma palavrinha, e ela também trabalha com a classificação ali das palavras, as classes das palavras. Então, é a morfologia também que me diz se é o verbo, se é substantivo, adjetivo, aquelas 10 classes, né, da palavra. Então, aqui sem paralelismo morfológico, tá? Proibido animais e fumar. Ó, olha aqui. Onde é que está a quebra aqui? Para ter paralelismo, eu tenho que ter palavra da mesma classe gramatical. Eu tenho aqui animais, que é um substantivo, e eu tenho aqui fumar, que é um verbo, certo? Então, aqui eu quebrei paralelismo. Ó. O paralelismo morfológico. Proibido animais, ponto. Proibido fumar. Aí eu separei um da outra, certo? Proibido entrar com animais e fumar, tá? Então, ajeitamos a frase aqui. Então, isso aqui é quebra de paralelismo morfológico.
quando eu troco aqui as classes das palavras, né, dentro ali do mesmo segmento, lógico. Se eu separo, daí já não. Tá tudo arrumadinho. Paralelismo semântico, quando é que ele ocorre? Quando tem a correspondência de sentido entre os termos de uma frase. Então, olha aqui, Marcela Nume durante 15 meses e 11 contos de réis. Não tem nada a ver 15 meses, olha o sentido. Eu estou falando aqui de tempo, com 11 contos de réis, com dinheiro. Fica estranho, né? Lógico que a gente tem toda uma permissão, porque estamos tratando de Machado de Assis. E quando a gente trata de escritores, né, autores, eles têm aquela questão chamada licença poética, né? Então, eles podem. E mesmo que aqui ele está usando uma ironia, não é? Durante 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer, enquanto durou o dinheiro, ela me amou, não é? Então, aqui tem a frase sem paralelismo, olha só. Sou fã de bossa nova, de MPB e de saltos altos. Ficou meio estranho, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Com paralelismo. Sou fã de bossa nova, de MPB e de rock. Certo? Então, isso é paralelismo semântico. Trouxe aqui, depois eu vou continuar nas figuras de linguagem, tá? Mas para não ficar tudo lá para o final, eu trouxe aqui umas questõezinhas para a gente ver como é que isso aqui aparece no Enem. Pode ler o textinho aí. Alguém quer ler em voz alta ou não? Estão tímidos? Então, o primeiro textinho aqui. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, que é a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Então, para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca tal. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Aí veio um textinho que diz assim: ninguém entende melhor de criação do que elas. Elas quem? Isso aqui é um textinho em homenagem ao Dia das Mães, certo? Então, ninguém entende melhor de criação do que elas. O texto falou sobre criatividade, né? Que são palavras afins. Aí, a questão que eles colocaram foi: os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico, e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Aqui está aqui no finalzinho, né? As reflexões apontam que a publicidade é criativa e essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Então, vamos ver de que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade da publicidade apresentado no texto 1. A primeira diz, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. Será? Ali está falando em alguma coisa de difícil trabalho das mães, aquela ali eu acho que a gente ignora, né? Promovendo uma leitura simplista do papel materno, essa aqui já começou errada também, né? Explorando a polissemia do termo criação. O que é que vocês acham? Lá está falando em criatividade, está falando aqui em criação. Será que criação aqui eu posso ter... Aqui eu estou falando de polissemia, uma palavra que pode ter mais de um sentido. Será que criação aqui eu posso dar mais de um sentido a essa palavra? O que é que vocês acham? Ou tem um sentido único aqui? Ninguém entende melhor de criação do que elas. Está explorando o termo criação. Por quê? Criação no sentido de ser criativa, que aquilo está representando no texto 1, e criação que significa criar as crianças. Né? Então, o texto aqui, ele explorou, né, aqui, a polissemia do termo criação. Essa aqui não é, que diz, recorrendo a uma estrutura linguística simples,
Não tem nada a ver aqui, né, falar de criatividade com a estrutura simples, lá fala que a criatividade é algo simples, né, sem muito mistério, mas não quer dizer que a estrutura linguística seja simples. Utilizando recursos gráficos diversificados. Não tem nada a ver lá com o texto 1, né, então essa aqui está bem clara, e mesmo que, ó, está falando em explorar, né, e palavra polissêmica aqui, a palavra criação, então essa é a correta. Nuances. Euforia, alegria barulhenta. Felicidade, alegria silenciosa. Gravar, quando o ator é de televisão. E uso filmar, quando ele quer deixar claro que não é de televisão. Grávida, para toda ocasião. E gestante, então, nas filas e nos assentos preferenciais. Guardar, posso guardar na gaveta. Salvar, posso salvar no computador. E salvaguardar lá no exército. Menta, eu posso usar no sorvete de menta, na bala, no xarope. Hortelã, lá na horta ou no suco de abacaxi. Peça, quando você vai assistir. Espetáculo, quando você está em cartaz com ele. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho palavras sinônimas, né? Euforia, palavras que podem remeter, né, ao sentido, né, uma da outra. Vamos ver o que é que eles pediram. Não é difícil, gente, é bem fácil, bem bacana, bem fácil de vocês se dar bem lá, tirar uma nota joia. Então, o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se o quê? Nessa diferença daqueles vocábulos lá. Então, alternância de sonoridade. Euforia, felicidade, grávida, gestante. Tem nada de alternância de sonoridade. Adequação às situações de uso. Aqui. Por quê? Ali está bem claro, né? Está dizendo que aqui é uma coisa, aqui, ó, em qualquer ocasião. Então, alternância no... aliás, adequação às situações de uso. Marcação flexional das palavras? Não, a marcação lá tá certinha, né, da flexão das palavras. Grafia na norma padrão curta? Curta, desculpa. Grafia na norma padrão da língua. Gente, já estou piradona também, igual vocês, tá? Também não, né? Categorias gramaticais das palavras são diferentes? Não são, todas elas são a mesma, né? A mesma categoria gramatical, substantivo, substantivo, verbo, verbo, substantivo, substantivo, enfim, né? Então, só poderia ser aquela ali. Essa aqui é muito legal. Olhando ali, tem o rede social. Vocês estão vendo que, como é que está aparecendo a semântica aí? Que não é assim, delimitada, fechadinha, está falando, está mexendo com o sentido, com a força interpretativa de vocês? Então, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. O efeito de sentido da charge é provocada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Eu tenho realmente aqui, ó, né? Informações visuais, que são as imagens, e os recursos linguísticos, que são as palavras. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a quê? A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular? Já posso dizer que essa aqui é a primeira, né? Eu tenho aqui, então, uma polissemia. Rede social. Se ela está fora de contexto, eu não entendo, né? E a gente sabe que ela é polissêmica porque ela tem pelo menos mais de um sentido, certo? Então, ironia para conferir o novo significado ao termo outra coisa. Essa aqui eles já tiraram longe, né, gente? Não tem nada a ver. Homonímia, por opor, a partir do... homonímia são palavras com escritas próximas, né, ou até iguais, mas com sentidos diferentes, né? Homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, onde é que ele está? Está aqui, aqui. O espaço da população pobre, o espaço da população rica, nada a ver, né? Personificação para opor no mundo real, pobre ao mundo virtual rico, também não. Personificação aqui não tem, que é quando a gente dá característica, né, de uma coisa que não é gente, a gente dá característica de coisa que é, né, um ser animado. E antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso de casa. Também não, né? Então, aquela lá fecha direitinho, ó. Exploraram a polissemia aqui, né?
para transmitir a ideia. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices da violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo, do Estado, entra em nova fase. Tá? Vocês veem que ela ficou aqui em função ela ficou uma frase ambígua, né? Por conta da ordem das palavras da frase. Então, a campanha contra a violência do governo, né? Então, vamos ver, a manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação, certo? Então, campanha, aqui está dizendo que dá para entender que a violência é do governo, né? Cometida pelo governo. Então, a campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase. A violência do governo do Estado entra em uma nova fase da campanha, certo? Com certeza não era isso que o jornal queria dizer, né? A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase. Continua ainda aqui botando que a violência da campanha é do governo ainda, a violência do governo, né? Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência. Isso aqui eles trocaram tudo, deixaram mais confuso ainda, né? Campanha do governo contra a violência entra em nova fase. Então, essa aqui que tirou a ambiguidade, a campanha do governo do Estado contra a violência, que foi isso realmente, né, que o governo promoveu essa campanha, né? Então, como foi noticiado no jornal, a frase ficou ambígua, no duplo sentido. E essa mais uma aqui, vamos ver. Gente, linguagem não é fácil, né? Era mais fácil estar fazendo uns cálculozinhos assim, né? Estão aí ainda? Estamos. Todo mundo firme? Muito bem, mais uma aqui. A propaganda apresentada faz parte de uma campanha do governo sobre a coleta seletiva de lixo. Aqui está escrito assim, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Tem esses materiais, e aí aqui tem uma frase assim, ó, plástico velho pode virar tecido novo. Então, a propaganda faz parte de uma campanha do governo sobre a coleta seletiva de lixo. Quanto à frase em destaque ao lado da imagem, que é essa aqui, pode-se dizer que ela tem a intenção de valorizar o uso de plásticos e tecidos artesanalmente, isto é, divulga a ideia de reciclagem? Será que ela tem a ideia de valorizar essa questão do uso de plástico e tecidos artesanalmente? Será que é isso que ela pretende? E agora? Estimula a produção caseira de materiais reciclados com base em novos tecidos e plástico velho? Aí. Julga o plástico material a desprezar. Aqui já está, não pode gerar dúvida nenhuma para vocês, né? Só está dizendo que pode usar plástico velho. Utiliza expressões com sentidos opostos e procura vender o produto tratando como novidade no mercado. A campanha não faria isso, né? Essa propaganda não faria isso, tornando como uma novidade no mercado. Utiliza expressões com sentidos opostos. Onde é que eu tenho aqui? Expressões com sentidos opostos. Aqui eu tinha, aqui eu tenho também, mas onde é que está aqui no texto? Velho e novo, tenho. Então, pode ser esse aqui ou essa aqui, né? Utiliza expressões com sentido oposto e procura evidenciar a transformação de um material em outro pela reciclagem. Então, tá aqui. Essa aqui poderia confundir por conta dos sentidos opostos, né? Mas ali não tem nada que leve a dizer que está tratando de uma novidade no mercado. Está, na verdade, né, incentivando a reciclagem, a coleta seletiva do lixo. Beleza, gente? Daí. Fácil? Esse silêncio ensurdecedor me mata. Gente, dentro da semântica, então, eu tenho as figuras, eu posso colocar as figuras de linguagem, né? O que são? São também chamadas figuras de estilo, né? Porque
depende do estilo da pessoa escrever, e são recursos estilísticos da língua portuguesa que tornam a mensagem mais rica e expressiva, dando sentidos conotativos, aquele que a gente falou lá, né, que é sentido não literal, né, aquele que usa na literatura, ou usa com aquela linguagem mais figurada, né, conforme a pretensão do emissor. A gente falou de emissor, receptor, lá na primeira aula, né? E quais são as mais cobradas no Enem? Vocês sabem, nós temos uma variedade de figuras de linguagem. Só que o Enem, não sei porque ele costuma, assim, circular mais ou menos sempre com as mesmas, tá? Isso não quer dizer que vocês não sejam curiosos, vá lá estudar mais algumas, porque pode ser que caia também. Mas essas daqui, no balanço que a gente fez, são as que mais aparecem. Então, a primeira vocês conhecem muito bem, que é a metáfora, certo? Que é a comparação implícita de termos ou palavras com significado conotativo, significado figurado. Ocorre quando a comparação é implícita, porque eu não uso nenhum elemento comparativo, né? Então, olha aqui, Capitu tinha olhos de ressaca. Então, estou comparando os olhos da Capitu com a ressaca do mar. Aquele rapaz é um pavão de tão exibido. Então, estou comparando o rapaz, né, com o pavão. Então, isso é metáfora. Dizer uma coisa, significando outra, né? Só que eu não tenho nenhum elemento ali que deixe claro. Eu não disse, a Capitu tinha olhos como olhos de ressaca, né? Aquele rapaz é como um pavão de tão exibido. Eu deixei implícito isso aí. Por quê? Não tem nenhum conectivo, comparativo aqui. Por que a gente chama atenção disso aqui? Porque a gente também tem uma figura de linguagem que chama comparação ou símile, que é a mesma coisa que a metáfora. Só que diferente da metáfora, ela vai usar um elemento conectivo, tá? Então, é comparação, e ela chama também de símile, certo? Que vem de similaridade, né? Então, a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Ó. Então, está comparando a vida com o mar. Só que aqui eu tenho comparação, por quê? Porque eu tenho um elemento comparativo aqui. A Adriele é tal qual a mãe. Onde é que está o elemento comparativo? Está aqui. Tá? Então, isso é comparação. Aqui eu botei 2 exemplos juntos para vocês poderem visualizar bem, né? Meu cachorro é um verdadeiro tapete felpudo. Eu tenho a metáfora, eu comparei o cachorro com o tapete. Só que eu não botei o elemento como. O elemento ali, o elo, né? A expressão explícita aqui. Então, o pelo do meu cachorro é macio, como um tapete felpudo. Próxima, metonímia é aquela palavra, né? Caracterizada pela substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Então, quando é que isso acontece? Né? Por exemplo, bebeu uma garrafa de suco. Ele não bebeu a garrafa, ele bebeu o suco. Mas a gente usa metonímia. Nossa, tomei 2 garrafas de café, tomei 2 xícaras de café hoje. Né? Eu usei a metonímia. Na verdade, eu tomei o café e não a xícara. O médico veio de Chevrolet. O médico veio de carro. A gente usou aqui uma metonímia, tá? Então, a metonímia é quando eu uso, tipo, a parte pelo todo, né? Adoro ler Machado de Assis. É uma metonímia. Por quê? Estou me referindo às obras e não ao autor. Então, isso aparece muito também, tá? A sinestesia é bem tranquila, é quando a gente associa expressões e sensações percebidas por diferentes órgãos do corpo humano. Então, eu tenho olfato, tá? Eu tenho olfato, audição, visão, o tato, né? O paladar. Então, a figura de linguagem sinestesia, ela costuma misturar uns 2 elementos desse, às vezes até mais, né? Então, as falas sentidas que os olhos falavam, não quero, não posso, não devo contar. Ó, fala, sinestesia, porque aqui eu tenho tato, que é sentido, né? E falas, que e a fala, né? Então, tenho aqui a mistura, ó, olhos, visão, então, aqui com a fala. Então, isso é sinestesia. Mistura mistura de sensações, né? Dentro de uma mesma frase. Beleza, gente? Ó, um gosto, um cheiro amargo, um cheiro doce, certo? Estou misturando o olfato com o paladar.
e o eufemismo, que a gente usa muito, né? Que é quando a gente quer suavizar ou minimizar uma expressão. Alejandro é limitado, mas não me importo com isso. Limitado quer dizer alguma coisa, né? Não quer dizer que ele... Enfim. O advogado foi acusado de subtrair bens alheio. A gente amacia uma expressão, né? Então, em vez de dizer que ele foi acusado de roubo, ele foi acusado de subtrair bens alheios. Isso é eufemismo, e isso cai bastante no Enem também. E a prosopopeia? Eu botei 2 vezes ali. Ah. Sabe por que eu coloquei prosopopeia aqui, gente? É porque ela também chama personificação, tá? Desculpa, depois, antes de eu mandar um slide para vocês, eu vou arrumar. A prosopopeia também chama personificação, que é o quê? Atribuir ações ou qualidades humanas, né, a seres não humanos. Ou seja, personificar da característica de seres animados para seres não inanimados. Onde é que tem aqui, ó? A rosa fez serenata, certo? Olha, a rosa é uma coisa, né? Uma flor, e ela está fazendo coisa de pessoas. O cravo foi espiar, e as flores fizeram festa. Isso é prosopopeia ou personificação. Coisas que são inanimadas, né? Recebem característica, né? Ó, o cravo e a rosa vão se casar. Quem casa são pessoas, não são flores, né? Então, isso é uma personificação, ou prosopopeia. Gente, são 10 aqui as que eu selecionei, tá? As que mais caem. A silex tem uma característica interessante. Isso aqui também cai muito, tá? Que é empregada mediante a concordância com a ideia da coisa, e não com a coisa, não com aquele termo utilizado na frase. Então, dependendo do campo gramatical em que ela aparece, ela é classificada nesses tipos aqui. Eu tenho a silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. Já ouviram falar, né, em silepse? Nome bem bonito, né? Quando um casal vai colocar na menina dele, silepse, vem cá. Então, silepse de gênero, quando é que acontece? Quando tem discordância entre os gêneros, feminino e masculino. Olha aqui. Vossa Excelência, a Vossa Excelência, né, está preocupado. Então, eu não fiz a concordância aqui dentro do contexto linguístico. Eu fiz a concordância com a ideia daquilo que eu quis falar. Estava falando com uma pessoa do sexo masculino, fez a adequação com o sexo masculino aqui, com o gênero, né? Gênero, na verdade, gênero masculino. Então, isso é silepse de gênero. Silepse de número, quando tem a discordância entre o singular e o plural. Então, olha aqui, ó. O povo é singular. Se uniu e gritavam muito alto. Isso a gente chama silepse de número, porque tem a discordância aqui, né? Aqui no singular, e o verbo aparece no plural. E a silepse de pessoa é quando tem a discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, que surge na primeira pessoa do plural. Vamos ver, ó, silepse de pessoa. No exemplo, fica mais fácil de a gente identificar. Olha aqui. Todos os pesquisadores estamos ansiosos com o Congresso. Tá? Então, todos os pesquisadores, eles, terceira pessoa, certo? Mas estamos ansiosos. Então, aqui, já me coloquei junto, né? Por que que isso acontece? Porque a pessoa que falou, ela está junto aqui, tá? Todos os pesquisadores, se ela dissesse, todos os pesquisadores estão ansiosos com o Congresso, a gente não saberia se ela ia estar nesse Congresso também, ou se ela estava ansiosa, né? Então, por isso que aparece a silepse de pessoa, né? Então, todos os pesquisadores estavam, todos os pesquisadores estamos ansiosos, né? Isso é silepse de pessoa. A gente vamos, gente, para a literatura, tá? Não ousem usar isso, que daí vocês, eu posso dizer a gente vamos, a gente fomos, tá? Em vez de dizer a gente vai. Quando eu estou junto, eu posso dizer a gente fomos. E a gente ri bastante, né? Nossa, a gente fomos, a gente vamos, né? Mas isso chama-se silepse de pessoa, porque quando eu digo a gente vai, pode ser aquela gente que está lá, eu não vou. Mas se eu digo a gente vamos, é porque eu estou junto, tá? Só que, lógico, isso aqui pode usar quem é da literatura, porque se a gente for fazer, vamos dizer que a gente tá doidão. Beleza? O pleonasmo, você já sabe também, então, que é aquele exagero, né? Nas coisas. Ó. Desculpa, aquele exagero. Aquela repetição das coisas, né? Então, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ó. Onde é que está o pleonasmo? Rir meu riso. Porque, lógico, se é rir, é o meu riso. Eu não posso rir o riso do outro, né?
E não precisaria dizer, né? Mas repetiu aqui, então isso chama pleonasmo. Morrerás, morte vil na mão de um forte. Ó. Morrerás, morte. Se morrerás, é lógico que é morte. Então, isso é pleonasmo, tá? Agora, isso aqui é considerado um recurso estilístico, tá? Literatura usa tanto que é o Vinícius de Moraes, Gonçalves Dias, autores famosos usando o pleonasmo. Só que a gente, os simples mortais, lá no nosso texto, na redação, a gente não pode, por exemplo, usar esse pleonasmo, né? Como entrar para dentro, sair para fora, né? Nesse caso, a gente já caracteriza como um pleonasmo vicioso, ou seja, um vício de linguagem, né? O amor é redundante, tanto quanto sair para fora ou entrar para dentro. É isso, né, gente? E a hipérbole? Como é que tá meu tempo? Tá. Hipérbole é o exagero. Tudo que é hipermercado, tô hiper feliz, é tudo no exagero, é tudo muito, né? Então, te trago 1000 rosas roubadas, olha só. Eu posso até morrer de fome. Isso aqui é hipérbole, é o exagero, né? Chorei um oceano de lágrimas lendo esse livro. Isso é exagero. Vive nadando em dinheiro, olha só, bota exagero nisso. Gente, o paradoxo também. Paradoxo aparece também muito em várias questões, que é o que? A aproximação de palavras ou expressões de sentidos contrários, tá? Mas que reforça uma ideia ou expressão no contexto em que se encontram. Ou seja, aquela coisa meio contraditória, né? Mas se isso, como que aquilo, né? Isso é paradoxo, né? Ou seja, consiste na aproximação de duas ideias lógicas, mas que se contradizem, certo? Ó aqui. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Isso é paradoxo. Por quê? Como é que uma pessoa é a minha liberdade e, ao mesmo tempo, ela é a minha escravidão? Né? Como é que pode, né? Se isso, então, como que isso aqui? Isso é paradoxo, certo? Porque quando alguém fala que vai soltar pipa, continua segurando ela. Aqui está a linguagem informal, né? Segurando-a seria, né? Se fosse para botar na norma culta, né? Então, por que quando alguém fala que vai soltar pipa, continua segurando? Isso é paradoxo. Vou lá soltar pipa. Vai lá e solta, mas fica segurando. Se vai soltar, como que está segurando? Ao menos são ideias lógicas, só porque elas se contradizem. E isso é paradoxo. E essa aqui também. Essa moça aí, vocês são craque, né? Professora, é para copiar isso aí que está passando no quadro? Não, não, pode deixar, depois eu levo o quadro lá na tua casa para tu copiar lá. Certo? Então, a ironia consiste em expressar literariamente ou retoricamente o contrário daquilo que se quer expressar. Trouxe aquela mesma frase lá para vocês perceberem, ó. A Marcela Mume durante 15 meses e 11 contos de réis. Machado era o rei da ironia, né? O rei da ironia, então. Quer dizer, ela só me amou enquanto eu tinha dinheiro. Então, aquele foi altamente irônico, né? Eu fico feliz quando você não atende as minhas ligações. Olha, uma frase aqui, tranquilinha, certinho, só que ela contém uma ironia. Com certeza, a pessoa quis dizer o contrário, né? Daquilo que ela, na verdade, disse. Beleza? Quando está com aspas, pode ter um significado diferente. Ser uma ironia. Há amigos e amigos. Um bode com aspas talvez não seja exatamente um bode. Afinal, você é um bode ou uma ironia? Coitadinho. Certo, gente? Vamos fazer algumas questões. Muito bem, fazer algumas questões aqui para a gente ver como é que elas aparecem lá para vocês. Olhem aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Tem aqui, né, um bicho-papãozinho ali. Para algumas crianças, pesadelo chega antes do sono. Aí tem o alerta que denuncia qualquer caso de violência sexual infantil. Então, os meios de comunicação, eles podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais a violência infantil. Então, nesse sentido, a propaganda usa a metáfora que está dizendo, né? Está dizendo qual é a figura que está usando. Do pesadelo para informar crianças vítimas do abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la? Não, né? Isso não faria, eles não fariam
uma propaganda só para as crianças. É o mais adequado a alertar o adulto, porque às vezes a criança não tem criança que não sabe nem ler ainda quando sofre abuso, né? Então, essa creio que não, né, gente? B. Denunciar a ocorrência de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia? Contra meninas, aqui não tem nada que indique. Está falando crianças, que inclui meninas, meninos, certo? Então, aquela também não se enquadra. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. E aí? Será que vai? Vamos lá. Essa aqui. Né? Ó, dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, né? Enfatizando a importância da denúncia. Onde é que está a dimensão aqui, ó? O que significa para a criança, quando fala aqui em pesadelo, ó. Para algumas crianças, o pesadelo, então está comparando a questão do abuso a um pesadelo. Então, dar a devida dimensão do que isso significa para a criança, né? Enfatizando a importância da denúncia. Destacar a violência sexual infantil, destacar que a violência sexual predomina durante a noite. Aqui não tem nada disso, está falando que chega antes do sono, mas não está dizendo que ela acontece durante a noite, predomina. Chamar a atenção para o fato do abuso ocorrer durante o sono. Nada a ver, né? Beleza? Bicho urbano. Se disser que prefiro morar em Pirapenas ou outra cidade pequena do país, estou mentindo. Ainda que lá se possa, de manhã, lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. A natureza me assusta, com seus matos sombrios, suas águas, suas aves, que são como aparições. Me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas abertos sob minha cabeça. Ferreira Goulart. Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor do cotidiano nas pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia. Vocês percebam que as questões colocam o nome da figura, dizem para vocês qual é a figura que está sendo usada, tá? Então, aquele negócio que eu falei antes, não vai perguntar para vocês o que é a sinestesia, tá? O que é a metáfora. Não, ela vai dizer que está usando. Só que vai saber, você vai ter que dizer onde é que ela está ali no meio. Então, uma construção de linguagem em que se mesclam impressões sensoriais. Está até dando o conceito aqui da sinestesia. Assinale a opção e em que se observa esse recurso. Não me assusta quase tanto quanto esse abismo de gás e de estrelas. Aqui não tem mistura de impressões sensoriais abertas sobre a minha cabeça, E o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. Aqui. Onde que ela está aqui, gente? A sinestesia, essa mistura sensorial aqui. Aquele branco sabor. Ó, sabor é paladar. Branco é da visão, é uma cor. Aqui é que está a sinestesia. Vocês estão vendo a sutilidade? Falou aqui, tudo certinho, aí botaram várias questões aqui. Então, vocês só tem que ser espertinho, né? Lógico, conhecendo o que está falando ali, né? Aqui não, então, se temos ali, não temos nas outras, beleza? Tem umas 3 só. Dá tempo, né? A gente pode ir até as 8h30, né? Isso. Beleza. Aqui outro textinho. Gente, vocês percebam, né, que o Enem trabalha com esses textinhos grandinhos, né, que vocês têm que dar conta de ler, né, são bastante questões. Então, a vida é bela, a vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair. Ao sair, a primeira vez da gruta. Medo que ofusca luz. Cumplicentemente é de forma cúmplice, né? As folhas contam-se um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo, tá? Aqui, vamos ver, vai pedir uma figura de linguagem. Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano,
o poeta mobiliza diferentes estratégias de composição. O principal recurso expressivo, aqui eles vão perguntar da figura, ó. O principal recurso expressivo empregado para a construção de uma imagem da adolescência é antítese entre a juventude e a velhice? Aqui nós não temos essa antítese, né? Hipérbole do medo, exagero do medo. Aqui fala, né? Fala do medo, mas não está falando assim, não está predominando aqui o medo. Tem que ver aqui. É o principal. De repente, vocês vão olhar a antítese, vão ver uma ali. Só que vocês têm que observar o que está dizendo. O principal, quer dizer, aquele que predomina. Às vezes eu tenho um só, né? Vou jogar naquele, mas não. Depois tem uns outros que vêm e que predominam não ali dentro do texto. Hipérbole do medo, não. A metáfora da estátua, até fala que estátua súbita, mas se olhar depois o resto do texto, não tem predominância, não é o principal. Personificação da vida. Lembrando o que é a personificação, que também chama prosopopeia, quando eu dou característica de pessoas para coisas, né, inanimadas ou outras coisas. Digo para vocês que é essa. Onde é que está isso, professora? Me mostra. Aqui, ó. As folhas contam-se um segredo. Ora, folha não fala? Então, aqui tem uma característica de pessoa, né, para as folhas. Velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua. Olha, a vida anda nua, a vida está andando nua, como se também usasse roupa algumas vezes, né? Característica de pessoa. Vestida apenas com o teu desejo, ó, a vida está vestida. Então, a predominância aqui realmente é da prosopopeia, é da personificação, tá? Aqui, tem uma figurinha, o Enem gosta muito de jogar, né, gente, com imagens, né, com linguagem verbal e não verbal. Então, tem aqui algumas frases aqui, né, no mundo conectado, não há preconceito. Aí embaixo está assim, sou alto, loiro e sincero. Será que aqui não tem? No mundo conectado, aqui não expressa um preconceito? Sou alto, loiro e sincero. Então, ele já está dizendo alguma coisa que parece que agrada as pessoas, né? Ignorância não há. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia, né? Então, ignorância não há. Como que não há, né? E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais, tá? Então, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa. Por meio de que atitude? Será que é uma atitude crítica expressa pelas ironias? O que é que vocês acham? Será que há ironia aqui? Quando diz aqui, ó, no mundo conectado não há preconceito. Sou alto, loiro e sincero. Isso aqui já é uma ironia. Não há ignorância. Lê para quê? Então, a figura de linguagem expressa aqui, né, é uma crítica expressa pelas ironias. Porque só olhar aqui a gente vai ver que é altamente irônico, né? Resignada, não tem nada de resignada, nem expressa por enumerações. Indignada, expressa pelos discursos diretos, não. O que prevalece é a ironia mesmo. Agressiva, também não. Alienada, expressa pela negação da realidade, né? Não é questão de alienação, né? Então, tá ali, essa aqui ficaria bem fácil para vocês responderem, né? Na verdade, a maioria é tudo fácil, minha gente. Aqui eu tenho as referências. Quer dizer, devo botar mais coisas, né? Porque eu estou com essa referência aí desde o início, mas lógico que eu acrescento outras coisas ali, né? Perguntas? Nada a perguntar? Entenderam tudinho? Gente, dá para clarear ou é muita coisa de uma vez só? Fala, Bruno, que tu tá sorridente aí, só porque vai tomar uma cervejinha depois. Não, professora. Não pode, Bruno. Não pode. Bebê não pode ainda tomar cerveja. Só Não. maior, né? Hã? Só maior.
Tó maior. Vocês aí não. Quem está preparando para o Enem não pode. Né, Heloísa? Verdade. Verdade. Tiago, daí, gente? Letícia, tem mais vocês aqui que eu não estou vendo. Vocês não se mostram, né? Cauana, Simone, M. Tem uma outra Letícia aqui, Natália, Cauana, a Bianca. Gente, vocês acham que é muita coisa assim de uma vez só? Tá bom? Tá, mas pergunto para vocês. Dá para clarear alguma coisa assim para dizer, não, chega lá, eu vou saber, vou lembrar, vou. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vocês perceberam que eu não mandei nenhum exercício. Dá para mandar exercício extra? Posso mandar uma lista? Não, sim, vocês perceberam que eu só resolvo esses aqui com vocês. Tá bom, Ana? Obrigada. Essa é a intenção da gente, né? Só que a gente, lógico, tem que passar muita coisa, muito tempo, às vezes tem que passar muito rápido, né? Mas é que a gente também quer aproveitar esse tempo. Então, assim, gente, na próxima semana vocês vão ter literatura. Então, nesta semana, eu vou fazer um apanhado de questões da primeira aula até agora, para partir um pouco assim, né? Aí eu vou juntar lá de língua, linguagem, e aí eu faço as questões, faço uma lista de exercícios, faço para vocês, vou passar com o gabarito, lógico, para vocês, só que vocês vão fazer o quê? Vão lá olhar o gabarito e já vão fazer? Não, né? Não temos interesse nenhum nisso. Não, eu sei, eu estou brincando. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão com desejo de aprender, isso aí eu sei, estou só brincando. Então, vou passar com os gabaritos, daí vocês fazem e façam a correção. E se ficarem dúvidas, o Cauã e a Heloísa, desculpa, eles têm contato, tá? Pode pedir e tirar as dúvidas que eu respondo à vontade, até uma dúvida cada um. Beleza, gente? Brincadeira? Até uma dúvida não, tô brincando, tá? Pode perguntar à vontade. Tá? Então, semana que vem eu já mando a lista de exercícios. Vocês vão ter até uns 5 minutinhos. Eu podia ter colocado mais coisas no slide. Eu acho que falei muito rápido de novo, Cauã. Depois vem a reclamação. Sei que vocês andaram reclamando de mim. Não foi, Cauã? A professora fala muito rápido. Tá bom, gente. Então, bom final de semana para vocês. Eu mando exercícios. Vocês têm uns minutinhos para ir lá só fazer um xixizinho e nada de tomar cerveja, só uma aguinha, que vem a aula de redação. Aí a professora vem bombando. Falou? Até mais.